Vamos lá. Oi, Bruno. Oi, me chamo Bruno Silva Cardoso e convido você a vir comigo estudar um pouco sobre o direito. Hoje, necessariamente, não irei aí falar nada sobre crimes, né? Sobre explicar um crime, né? Hoje eu vou mesmo só falar sobre questão do Ítalo lá, que ele foi preso, né? Teve um mandato aí de prisão para ele e ele foi preso junto aí com o namorado dele. Ele é um homossexual. E ele foi preso, né? Quem está acompanhando aí o caso do Ítalo, aí, ele é acusado aí de explorar, né, crianças e adolescentes, né? Crianças é o que menor de 12, adolescente de 12 até 18 anos de idade, sim, né? E vulnerável, né? São menores de 14 anos. E quem está acompanhando aí o caso em algum site de notícias, né? Quem tem Instagram talvez está sabendo o que está acontecendo no mundo aí em questão do Ítalo aí, que ficou famoso depois que o Felca, né, o Felca fez meio que uma denúncia, né, então fez um trabalho detalhado sobre a investigação aí, fez uma investigação aí criminal sobre o Ítalo e os demais envolvidos nesse caso aí de exploração sexual, adultização de crianças e adolescentes via internet, né? Basicamente aí quem está acompanhando o Ítalo ali dançava, né? Mas essas crianças e adolescentes via internet, né? Com roupas aí meio que sexual. Esse pessoal aí que estava sendo beneficiado pelas danças eróticas de Ítalo, não de Ítalo, não, de Camilinha e demais pessoas, demais adolescentes aí, crianças, estavam se satisfazendo com essas danças, né? Tinha alguns comentários aí, não dança mais, né? Veste ela com outros figurinos sexuais, né? E normalmente quem acompanha aí, ou quem já viu ou não viu, recomendo aí ver algum vídeo aí do Ítalo, não sei se, acho que foi bloqueado o Instagram dele, e não só o Instagram, mas também acho que todas as redes sociais, TikTok, acho que foi bloqueado, né? Mas tem meio mundo de vídeo aí dele circulando na internet. Não é difícil de encontrar algum vídeo aí dele e de crianças e adolescentes dançando, né? Ele meio que ganha vida com isso. Quem é ele? Ele é esta pessoa aqui, esta figura pública aqui. Ele é esta figura pública aqui, ó. Bem famoso aí, dança em um TikTok, dança bem. É um cara que tem talento, né, para dança. Aí eu me deparo com algumas pessoas falando assim, né? E essa pessoa aí é um casado e homossexual. Ele é casado com outro rapaz. Ele parece ter não sei nem qual é a idade dele, acho que deve ter uns 30 anos, talvez, uns 27. Acho que é uns 27 anos, não tem a idade dele aqui mais ou menos. Enfim, ele aparenta não ser muito velho, né, em base de 30 anos por aí, ou não, 27, né, 26, ele é novo, né, ele não é muito velho não, tá? Aí vamos lá, ele é este rapaz aí que vocês estão vendo aí, ó, quem tá me acompanhando aqui, ele é este rapaz bastante talentoso, gosta de dançar aí, mas que de uma certa forma, de um certo tempo para cá, o pessoal aí começou a olhar para ele como outro tipo de pessoa que está explorando aí crianças e adolescentes via internet, né? Como é que ele fazia? Né? Ele induzia ali essas crianças e adolescentes, né? Ele pegava ele tinha um público-alvo, né? O que aparenta, né? Ele pegava ali aquelas crianças ali mais ou menos que não tinham renda, não, tinham um apoio, ele apoiava, pagava, ajudava a família dessa criança e os pais, as mães deixavam aí, ele, assim, de certa forma autorizava ali ele filmar, né? Não, você pode usar a imagem da minha filha e ela é menor de idade, né? Tem 12 anos, 13 anos, 14 anos, você pode botar um figurino nela de forma sexual e filmar ela de diversos ângulos aí sexuais e postar na internet que você vai ficar famoso com isso, né? Basicamente é isso.
aí que os pais falam, que faz que falaram para ele, você tem autorização, né? Ele ajudava aí as pessoas não, os pais dessas crianças, né? Eu acho que eu li em alguma revista ou jornal por aí que tinha basicamente 15 crianças, né? A turminha, né? Ele se definia como turminha do Ítalo e, e meio que tinha 15 pessoas, né? Essas 15 pessoas eram o quê? Crianças e adolescentes, né? Como eu já falei e venho falando aqui várias e várias vezes, crianças e adolescentes, né? São 12 anos, menor de 12, adolescente, né? De 12 até 18 e vulnerável, né? Menor de 14 anos. Bruno, ele pode se encaixar com perfeição aí no crime lá que você falou, né? Crimes sexuais contra menores? Vai depender, né? Eu acho que não houve nenhum indiciamento aí ainda do crime do Hitler. Tá tendo um inquérito policial aí, né? Ele tá solto, ou não, 30 dias solto, né? Agora foi preso, 10 dias, pode ser prorrogado por mais 30 dias ou 10 dias, a depender do caso, das circunstâncias. Fiquei sabendo aí, por aí, que ele estava atrapalhando a investigação criminal. Então meio que o delegado aí fez uma requisição aí o Ministério Público, o juiz prender ele preventivamente. O Brunelli se encaixa aí na prisão preventiva do Código de Processo Penal, eu não sei. Não vou lá no artigo 300 e acho que é o 312 do Código de Processo Penal e vamos lá analisar os verbos e vamos interpretar aí se ele se encaixa com perfeição aí no, na prisão preventiva, né? Que ao meu ver ele não se encaixa na prisão preventiva, deveria ter aplicado uma medida cautelar diversa da prisão, justamente aí que ao analisar o artigo 312 do Código de Processo Penal, ele não se encaixa na prisão preventiva não, ele pode se encaixar ali na prisão temporária talvez, na fase pré-processual, porque pós-processual é outra coisa, não foi ainda. O delegado do caso ainda não fez um relatório, não mandou ainda para o Ministério Público analisar os indícios aí de materialidade de autoria, né, e materialidade do crime. Então ainda não fez a denúncia não, está na base da investigação criminal e como eu já venho falando e estou falando agora, ele meio aí que está atrapalhando a investigação criminal. Então o delegado aí fez aí um pedido, né, fez uma diligências aí por juiz e o juiz decretou aí a prisão preventiva dele. Se encaixa na prisão, pelo menos o que eu li nos jornais aí, que é uma prisão preventiva, né? Mas ao meu ver parece ser mais uma prisão temporária. Ele se encaixa? Não sei, eu acho que não se encaixa na prisão. Cabe o quê? Cabe um HC aí cabe um HC com pedido aí de aplicação de uma medida cautelar, uma tornezeleira eletrônica, talvez, monitor, comparecimento periódico ao juiz. Pode ser também, né? Mete um HC aí pedindo que se aplique aí uma medida cautelar diversa da prisão. Ou não, né? Princípio da proporcionalidade, da taxatividade, em duplo pro réu. Vamos ver aí. Então este aí que vocês estão analisando agora é o Ítalo aí, famoso nas redes sociais. Tem milhares e milhares aí de seguidores ganhando a vida aqui. Este rapaz aí que tá do lado dele é o namorado dele, tá? Eu acho que eles são casados, né? Ele foi preso também, sabe que ele é partícipe, coautor do Ítalo também? Ele apoiava, incentivava? Acho que sim, né? Aí vamos lá, quem é Camilinha mesmo? Ela é uma menor de idade, sei nem se eu posso aqui, de uma certa forma, expor ela, mas eu acho que sim, é uma figura pública, né? Acho que tem poucas fotos delas aqui. Ela está menina aí, ela parece ter 16, 17 anos de idade. Fiquei sabendo aí que ela está grávida. Grávida de quem, né? O que aparenta é que ela está grávida de irmão de Ítalo. Irmão de Ítalo aí engravidou Camilinha, que está com 16, 17 anos. E antes disso, antes dessa gravidez, houve um aborto. Né? Mas qual é o aborto? É o aborto com o consentimento da gestante, é o aborto sem
com o consentimento da gestante, aborto sem o consentimento da gestante, é o autoaborto, né? Ela mesma aplica o autoaborto nela, ela consente para que outro aplique ele faça o aborto, né? Tem que se analisar. O processo está sendo investigado aí de forma detalhada pela Polícia Civil. Creio aí que ele vai ser indiciado e denunciado aí por crimes sexuais praticados aí via internet, né? Então, basicamente, esta é a menina, né? Tem poucas fotos dela aí, mas em alguns vídeos aí ela dança aí de forma sensual via internet e gera muito like, né, comentário, conteúdo aí, né, o pessoal aí que está sendo beneficiado aí pelas danças eróticas aí de Camilinha com pouca roupa, tá gostando, né, e comenta lá no TikTok, Instagram, Facebook, né, qual outra forma aí de divulgação aí de vídeos, né. Ela também é uma excelente dançarina, o que aparenta, né, não sei se o Ito ensinou ela a dançar, ou ela já tinha este talento, mas ela dança muito bem, tá? É uma pessoa que tem, eu já vi ela em várias participações em programas de televisões, como Eliana, né, dentre outros, em que ela foi lá apresentar a dança, né? Acho que ela ficou famosa porque, assim, ficou famosa porque o Ítalo viu ela dançando bem novinha, 12 anos de idade. O Ítalo foi lá e conversou com os pais, parece, e pediu para cuidar da Camilinha e cuidar da imagem dela. Então, basicamente, o Ítalo era o assessor dela, induzia ela a dançar aí com poucas roupas via internet, sexualizando aí para todo mundo ver, né? Consumidor final, destinatário final, pedófilos aí, pessoas maiores de idade, 30, 40 anos, estavam sendo satisfeitos, era de uma certa forma, estavam se satisfazendo com as danças aí de Camilinha, né? Aí vamos lá, né? Depois aí desse discurso todo aí, tem um Felca aí que fez uma investigação detalhada. Felca aí está sendo entrevistado aí por todo mundo e ficou famoso, ele já era bem famoso, né? Tem muitos seguidores também. Ele parece que no canal dele só trabalha com um negócio de investigação aí de crianças e adolescentes, adultização. Então vamos lá, né? Vamos de uma forma bem rápida e bem sucinta. Eu vou só mesmo ver se o Ítalo se encaixa aqui na prisão preventiva, que ao meu ver ele não se encaixa na prisão preventiva, né? Qual é o artigo, Bruno? Acho que é o artigo lá 312, se eu não me engano, é o 312 mesmo. Só leio rapidão aqui de forma bem rápida, né? Depois desse discurso aí de quase 10 minutos que eu falando, dando aí meio que um relatório aí, né, um feedback sobre este caso de Camilinha aí, que está repercutindo o Brasil todo, né, e Bolsonaro também, aí tem Lula, os ministros do STF, falo toda hora desses ministros aí do STF, fiquei sabendo aí que o Donald Trump foi se contar lá com Putin lá na Rússia, né, fazer o que? Eu não sei, né, as pessoas mais poderosas do mundo, né, Donald Trump e Putin, foi se encontrar lá, com certeza vão debater alguma coisa aí, ou mirar em algum país, talvez falar assim, vamos mirar nossas armas nucleares para um país aí, talvez, não sei, o Brasil, como eu já falei, venho falando sempre. O Donald Trump está vendo aí, né, o Lula como uma ameaça, porque o Lula tá querendo buscar aí parceiros comerciais na China, né? E a China é a principal concorrente aí dos Estados Unidos, tá? Eles não se bicam, tá? Tem o Samsung lá, o celular Samsung, né? Tem a linha Premium da Samsung, que o principal concorrente hoje do iPhone é a Samsung, tá? A Samsung tem seus celulares Premiums também, linha Premium, linha de mesmo só os tops. Acho que a linha S da Samsung é a linha Premium
é a linha premium que bate de frente aí com os iPhones, né? São melhores, né? Não sei, né? Algumas pessoas dizem que a linha S da Samsung são melhores do que o iPhone. Assim, não sei, né? Vai depender de se você usa ou não, né? Se você usa iPhone, se você usa aí a linha premium da Samsung, que é a linha S do celular delas. O celular que custa aí 10, né? 10 mil reais, é um S24, um S25, né? E por aí vai. Aí vamos lá, ó, prisão preventiva aí decretada aí, o Ítalo, né? Foi preso lá, ele meio que estava atrapalhando a investigação criminal né? A Polícia Civil estava investigando ela depois desse caso todo que repercutiu em todo canto aí deste mundo, deste universo, repercutiu aí o caso da Camilinha aí, a adultização de crianças e adolescentes via internet, né? A criança ela sai do convívio do convívio dela, ela não tem mais aquela infância igual eu tive, né? De assistir desenhos, né? De ir para a escola. Se vocês forem aí no YouTube e pesquisar assim, podcast de criança, cara, você vê cada absurdo, né? Crianças ali falando que perde tempo em estudar, de ir para a escola, que não quer mais estudar, quer viver, ganhar a vida aí, postando vídeos em TikTok, né? Montar um podcast no YouTube, tipo assim, coisas absurdas, né? Que você vê na internet. Crianças aí de 15, 14 anos tem um podcast no YouTube onde elas convidam outras crianças para estar falando, tá? Assim, de coisas meio que adultas já. Impressionante, né? Lá eu vejo alguns podcasts de crianças e adolescentes no YouTube e eles meio que falam que não quer mais ir para a escola, né? E fala que é um desperdício estudar hoje em dia, sendo que você pode ficar rico de outra forma, né? Ganhar conhecimento no YouTube, ficar famoso, né? E fala meio que estudar é um desperdício, né? E é complicado, né? O Ministério Público e as autoridades competentes deviam fazer alguma coisa sobre esses absurdos que essas crianças fazem nesses podcasts. Se vocês verem, né, e ouvirem o que elas falam nesses podcasts, né, vocês ficam encabulados. É uma coisa assim meio que impressionante o que essas crianças e adolescentes falam nos podcasts. Elas chamam outras crianças, né, de adolescentes para ser entrevistada ali, eles começam a falar como se fossem adultos. É impressionante. É impressionante. Eu convido vocês aí a uma hora e quem está me acompanhando ou não, quem não tá, tudo bem, né? Isso aqui não tem esses vídeos que eu posto não tem um alvo assim, não tem um direcionamento direto. Eu praticamente meio que falo sobre tudo. Aí vamos lá, só de forma bem rápida, já foi aí 18 minutos de eu falando, basicamente quase a mesma coisa. Aí só os requisitos lá da prisão preventiva, o Bruno ele se encaixa, né? Eu li aí num site, numa revista que é prisão preventiva, mas ao meu ver aí ele não se encaixa, né? Artigo aí 312 do Código de Processo Penal, né? Só vamos ler aqui e interpretar os verbos, tá? Ó, prisão preventiva aí foi decretada aí, né? O delegado aí da autoridade competente do caso, do inquérito policial, que está à frente do inquérito policial, viu aí que o Ítalo está atrapalhando na investigação, ou seja, ele está meio que queimando provas, né? Tirando coisas da casa, ocultando a prova, né? Então, o que eu, né? O meu fez uma requisição ali, né? Fez aí uma ordem para o juiz decretar aí a prisão preventiva de Ítalo Santos, né? Foi decretada aí, né, a prisão dele. Então, ele está preso, né? Foi feita a audiência de custódia, né? E 24 horas depois que ele é preso, ele tem que ser ouvido em 24 horas pela audiência de custódia. Na audiência de custódia lá, o que o juiz vai questionar ele em tudo, em questão de qual foi o comportamento aí que trataram ele, por onde ele passou, né? Foi bem, se agrediram ele, né? Se feriu a integridade física dele ou não. Aí vai ver se concede ou não liberdade provisória, aplica uma medida cautelar. E ao meu ver, ele não foi aí beneficiado pela liberdade provisória, né? E o juiz também não aplicou nenhuma medida cautelar, né? Qual seria a medida cautelar? Tornozeleira eletrônica, tá? Acho que está no artigo
314, se eu não me engano. Desculpa, né? As medidas cautelares, deixa eu ver. Não, deixa eu ver, não. Enfim, vamos só explicar aqui rapidão. Depois nós vemos. Eu só estou explicando aqui de forma bem rápida a prisão preventiva, tá? Prisão preventiva aí, prevista lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Vamos lá. A prisão preventiva poderá ser decretada para garantir a ordem pública. Que seria, vamos interpretar aqui, essa garantia de ordem pública seria que se o ídolo é um preso aí, né, um réu, é um suspeito aí de grande periculosidade, será? Ele é um assaltante de banco, ele é um cara aí já reincidente em crimes hediondos, de crimes sexuais praticados via internet, clamor público, né? Ou seja, a sociedade queria a todo momento que ele fosse preso, tá? É um clamor público, todo mundo tá torcendo o Felca mesmo no seu canal. Ele comemorou a prisão do Ítalo Santos, clamor público, garantindo a ordem pública, a ordem do povo, né? O povo queria que ele ficasse preso, não sei. Interpretação, né? Não sei, depende da interpretação. Ao meu ver, ele não se encaixa na ordem pública, não, né? Ou também, né, a ordem econômica. O que seria a ordem econômica? O crime que ele cometeu foi o quê? Foi contra a ordem tributária? Foi contra a ordem econômica? Foi contra o sistema financeiro? Também não, né? Foi crime sexual via internet. Ou por conveniência da instrução criminal. Ele está o quê? Ele está ameaçando a testemunha? Ele está ameaçando a vítima? Será que ele está ameaçando a vítima? Tá não, né? Ele está ameaçando testemunhas, talvez não. Ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ele está o quê? Ele está em iminência de fugir, será? Ele está na iminência de fugir. Se ele ficasse aí solto aí, né, até fazer o relatório do inquérito policial e mandar para o Ministério Público analisar os indícios de autoria e materialidade. Fato típico onde o jurídico culpável é culpável para algumas pessoas. Então, se ele ficasse solto, ele ia fugir, ele ia por fora do país, ele ia para a Argentina, ele ia para o Uruguai, para o Chile, para a Europa, Inglaterra, França, né? Ou, não sei, África, Estados Unidos, Canadá, México, Guiana Francesa, qual país ele ia fugir, talvez, para assegurar a aplicação da lei, ele ia fugir, né? Ou então ele descumpriu uma medida aí cautelar, não, mas ele não foi imposta nenhuma medida cautelar para ele. Então, assim, ao meu ver, nós estamos lendo aqui, vamos continuar, né? Vamos só dando uma continuidade aqui. Estou lendo aí junto com vocês. Quem está me acompanhando aqui, tá vendo aí que eu estou lendo e interpretando os verbos aqui para ver se ele se encaixa realmente na prisão preventiva, né? Ou quando houver prova aí da existência de crime ou de indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Complicado, né? Ele se encaixa, Bruno, aí com perfeição no artigo. Assim, perfeição, não sei, né? Ele não tá aí iminência de fugir. Ele não é um preso aí de alta periculosidade. Ele fosse um assaltante de banco, talvez um terrorista. Garantir aí a ordem pública, talvez. A ordem econômica, né? O crime por ele ali praticado foi crimes sexuais, né? Não foi crime aí contra o sistema financeiro, né? Foi ordem tributária, sistema financeiro, ordem econômica. Não sei, né? Interpretações diversas. Assim, ao meu ver, ele não se encaixa aqui. Vamos só ler aqui o parágrafo primeiro, para melhor interpretação aí de quem está assistindo aí este vídeo ou não, né? A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por forças de outras medidas cautelares. Medidas cautelares aqui, para fins desta lei, seria o que, Bruno? Seria monitoramento eletrônico? Monitoramento eletrônico mesmo.
monitoramento eletrônico. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Comparecimento aí periódico. Ao juízo, né? Pode ser quem fica a cargo aí de fiscalizar aí. Não sei, polícia talvez. Polícia fica a cargo aí de monitorar essas medidas cautelares, né? Visitar ele talvez. O parágrafo 4º. Deixa eu ver aqui. Basicamente aqui, nos casos de descumprimento das obrigações impostas mediante requerimento do Ministério Público ou do assistente ou do querelante, poderá substituir a medida por impor outra acumulação em caso. Acho que é isso aqui mesmo. Aí vamos lá, né? Só repetindo. Então não foi aplicada nenhuma medida cautelar, né? Ali presente ali no caso seria monitoramento eletrônico ou nada. Então ele não se encaixa basicamente com. Não foi imposta, o que eu quero falar, não foi imposta antes, né, nenhuma medida cautelar, né, não foi imposta aí pelo juiz o que é uma medida cautelar? A medida cautelar são aquelas diversas da prisão preventiva, tá? A prisão preventiva ela só é concedida ali em casos de rito ordinário, não de rito aí sumário ou sumarismo, porque existe benefício processual, né, o juiz, o delegado ali pode aplicar uma fiança ali em crimes aí que não ultrapassa aí de 2 a 4 anos, não ultrapassa o patamar de 4 anos. O rito é ordinário, tá? Né? Prisão preventiva, sumaríssimo ali, sumário. O sumaríssimo tem a lei 9.994, 95, eu acho. Cabe um benefício processual aí. Enfim, aí vamos lá. Vamos dar continuidade. Medidas cautelares, então não foi nem imposta nenhuma. Então, Bruno, de que seria, né? Seria uma prisão preventiva aí com fundamentos aí nesta lei aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Pode ser, né? Assim, ao meu ver, ele não se encaixa lá na prisão preventiva não, tá? Cabe o quê? Cabe um HC lá, pedindo aí pra aplicar uma medida cautelar em vez de uma prisão preventiva, né? Caberá o que? Uma prisão temporária, né? É uma prisão temporária justamente porque a prisão temporária ela só é concedida ali na fase pré-processual. Então aí não se iniciou ainda uma ação penal, né? Não está tramitando ainda uma ação penal, né? Caberá a prisão temporária na fase pré-processual, não pós-processual. Então o que eu quero falar com isso, né? Ao meu ver, é uma prisão preventiva aí com requisito aí do inciso 1º, tá? Do artigo 1 da lei aí 7.960, tá? De 99. Ó, quando imprescritível para as investigações do inquérito policial. Tá tendo um inquérito, como eu já falei. Leiam aí, vocês estão me acompanhando aí. Quero que vocês leiam aí, ó. Quando imprescritível para as investigações do inquérito policial. Então, o que eu quero falar isso? O Hitler estava atrapalhando, né? Ele estava meio que atrapalhando aí a investigação criminal. O que ele estava fazendo? O inquérito policial, a investigação aí para buscar indícios de materialidade da autoria. Tá? O objetivo é buscar materialidade e indícios de autoria do crime. Tem muito? Tem. Ele estava atrapalhando, ou seja, ele estava queimando as coisas ali, provas que podem, de uma certa forma, prejudicar ele. Então ele estava atrapalhando. A polícia viu, né, com mandado de busca e apreensão na casa dele, e a casa estava toda vazia, né? Tinha aí acho que uma fogueira acesa, então a polícia viu que ele estava atrapalhando a investigação, ele está querendo ocultar a prova, então ele está atrapalhando a investigação detalhada da Polícia Civil. Então aí o delegado ali, né, fez uma requisição, fez um requerimento aí para o juiz para decretar aí a prisão preventiva aí, com base também nesse fundamento aqui, ó, ele está atrapalhando o inquérito policial, porque ele estava meio que mesmo realmente aí ocultando as provas, então eu estava escondendo, né? Para mim ele não se encaixa lá
na prisão preventiva, tá? Ele se encaixa aqui na prisão temporária, porque é uma prisão aí pré-processual, não pós-processual, não se iniciou ainda uma ação penal, tá? Estão investigando ainda aí, para ver qual, acho que ele nem foi indiciado ainda pelo crime, não sei se ele vai ser indiciado por aqueles dois crimes que eu expliquei agora, né? Que eu expliquei ou não. Quem está me acompanhando lá, eu expliquei bem de forma detalhada, né? Se ele se encaixava, né? Induzia a Camilinha, né? Ela tinha 12 anos, 13 anos, dançar de forma sexual na internet e a satisfazer, né, outras pessoas ali, né? No caso ali não tinha um destinatário certo, determinado, que estava sendo beneficiado ali pelas danças eróticas de Camilinha. Presumia ser o quê? Coletividade, né? Destinatário final, consumidor final. Não precisa necessariamente que alguém toque nela, tenha condição carnal ou pratique atos libidinosos diversos da conotação sexual. Que é um ato libidinoso são aqueles diversos da condição carnal. São aqueles revestidos de conotação sexual. Então ela meio que dançava ali de forma erótica. Só reforçando então. O fundamento foi lá que ele está atrapalhando a investigação para o policial. Realmente, ele está atrapalhando mesmo, né? Ele está, pai, pediu esse aí um mandato aí de busca e apreensão na casa dele. E o que percebe, né? Ele tinha vários endereços. Ele estava mudando de endereço, parece. E ele mudava e tirava alguma coisa do lugar. E a polícia olhou assim, vamos ter que fazer um requerimento aí para o juiz prender ele preventivamente, justamente porque ele está ocultando provas aí que pode ajudar no indício e materialidade de um crime, tá? E autoria de um crime. Então, o fundamento foi o que? Né? O mandado de prisão foi o que? Ele está atrapalhando o inquérito policial, tá? Para mim, prisão temporária, não prisão preventiva. Ele não se encaixa lá na prisão preventiva, não. Cabe o quê? Cabe aí um HC, e se ele denega, cabe aqui um RES, talvez, não é RES, cabe um recurso, acho que é o RES mesmo, né? Se denega, se ele rejeita o HC, o rejeita o HC, cabe um RES, se eu não me engano, recurso aí, a de quem, a de com, juiz aí de instâncias, juiz das garantias, né, da comarca lá, não sei qual é o estado que ele está, e então vamos lá, né? Então o que eu quero dizer com tudo isso que eu falei? Só falar. Então cabe o quê? Que cabe uma prisão, a prisão é uma prisão temporária. Qual é o prazo da prisão temporária? É 5 dias. Princípio aí da razoabilidade, da proporcionalidade, né? Ele não pode ficar preso por mais tempo que deveria. Abuso de autoridade, daqui 90 dias o juiz que decretou a prisão preventiva tem que reavaliar, tem que reavaliar, né? Daqui 90 dias, né, daqui 3 meses, ele tem que avaliar se realmente aí ainda tem indícios aí que ele está atrapalhando uma investigação criminal. Se não tem, ele vai relaxar a prisão com certeza, vai aplicar aí uma medida aí, cautelar, né, ou seja, tornezeleira eletrônica, ele para o namorado dele, ou não, comparecimento periódico, talvez sim. Então tá. Abuso de autoridade, se ele ficar preso aí por mais tempo do que deveria antes do trânsito de julgado da sentença condenatória, né, vai ferir dois princípios, né? Pode até botar isso no HC, o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade, tá bom? Ou então pode configurar aí abuso de autoridade por parte do juiz. Então o juiz a cada 90 dias ele tem que reavaliar aí a decisão aí que decretou a prisão preventiva, né? Ele tem que ver se ainda tem os requisitos, né? Ele está atrapalhando a investigação criminal? Não, ele está preso, né? Então vamos soltar ele, vamos relaxar a prisão, tá? Vamos aplicar nele uma medida cautelar aí, justamente aí para ele ficar ciente, né? E se ele descumpre essa medida cautelar, prende ele de novo, tá? Ele tem que obedecer as regras aí impostas pelo juiz, até a fase aí da ação penal e até o julgamento, talvez ele pode ficar com essa tornezeleira eletrônica, mas o certo mesmo, né, ele ficar em liberdade, né, princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade,
ou não, né? Ele é um cara aí que é de extrema periculosidade, é um cara torturador, é um cara homicida, né? Mata em geral, ele tem que ficar preso mesmo, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, né? A ordem pública, né? A ordem garantida, a ordem clamor público, né? Não vai se soltar aí um estuprador que estupra, sai da cidade estuprando 10, 20 caras, 20 mulheres aí, em cada cidade que ele vai. Vai ficar preso mesmo, né? O juiz não vai soltar ele não, tá? Então vamos lá, então é isso, já falei durante 35 minutos, mas basicamente é isso que eu queria falar. Para mim não é prisão preventiva, é prisão temporária. Prisão temporária acontece na fase pré-processual, ou seja, antes da ação penal, da percussão penal. Ele não, para mim, ele não se encaixa lá na prisão preventiva. Cabe o que? Cabe um HC, mas eu acho que o juiz não vai soltar ele tão cedo, né? Teve audiência de custódia, né? Teve mandado de apreensão para ele, e em 24 horas ele tem que ser posto na presença de um juiz para ver se há irregularidade na prisão, se ele foi torturado ou não, ele não foi torturado, e o juiz ele não concedeu liberdade provisória para ele, nem aplicou uma medida cautelar aí, né? Ele continua preso justamente aí porque tem muitos indícios aí de autoria, de materialidade, e que ele está trabalhando na investigação criminal. Então ele vai ficar preso aí por um bom tempo, talvez 90 dias, 3 meses, não sei, o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade, abuso de autoridade, se ele ficar preso por mais tempo aí que deveria, lembrando aí que a cada 90 dias o juiz ele tem que reavaliar a decisão aí que decretou a prisão preventiva, tá? E acho que ele vai ser solto aí depois desses 90 dias, ou não, pode ser antes, né? Vamos supor que apesar de um HC bem fundamentado, né, falando que está ferindo o princípio aí da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade, que um suspeito, né, que um indiciado não pode ser preso aí antes da sentença transitada e julgada, né, ou em primeira ou em segunda instância. Aí vamos lá, então é isso, pessoal. Ó, eu falei durante 37 minutos só para explicar essa prisão aí do Ítalo, e só tem uma coisa aí para falar para vocês. Bom final de semana. Quem está me acompanhando aqui, posto vídeos aí diariamente no meu canal aqui, só para gerar conteúdo. E um forte abraço e fui!